Olá, meu povo. Davi José com a quarta e última parte da nossa série, da nossa devocional em série Idolatria. Hoje, idolatria dos evangélicos. Nós vimos a idolatria dos pagãos, a idolatria dos judeus, a idolatria dos católicos. Hoje, finalizando com a idolatria dos evangélicos. Deixa eu fazer uma chamada de atenção aqui. Preste atenção. Nós temos agora, abrimos um canal no YouTube e as nossas séries estarão sendo postadas lá, publicadas no YouTube para todo mundo que quiser ver e ouvir, né? Quiser ouvir, porque não são vídeos, são áudios, mensagens em áudio. Então, iniciamos agora, cada semana vai ser publicada uma parte de uma série, né? A série que nós estamos partilhando lá Aulas com Maria. Foi eu diria, a mais importante para mim, foi a mais importante da série das que eu gravo desde 2020 e posto semanalmente aqui no WhatsApp, né? Envio aqui os áudios, né? Então, a série que está lá são 13 partes da nossa série que há um ano, 2 anos, foi compartilhado aqui, Aulas com Maria. Eu tenho certeza que você que é católico nunca viu, exceto se você recebeu essas mensagens, né? Uma série falando de um protestante falando de Maria da forma que eu falo, falando bem de Maria, falando bonito de Maria. E você que é evangélico também nunca viu um evangélico falar, provavelmente, né, modéstia à parte, mas provavelmente você nunca viu ou nunca ouviu um evangélico, um protestante falar tão bem de Maria. E você vai ver lá a Maria bíblica, a Maria mulher, a Maria virgem, a Maria santa, a Maria serva, enfim, você vai acompanhar lá. Então deixa eu fazer dois pedidos. Primeiro você vai lá no YouTube e você vai escrever ou falar em fé net. Em fé net. É M-F-E net. N-E-T mudo, né? Em fé net. É o nosso canal no YouTube. Em fé net. E aí, se abrindo lá, você já vai ver lá a nossa a primeira parte da nossa série, beleza? Aí deixa eu te fazer um segundo pedido. Não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal. O canal vai crescer e o YouTube vai começar, o algoritmo vai começar a enviar isso aí para um monte de gente, a partir do monte de gente que começar a se inscrever no canal. Beleza, minha gente? Combinado? Fechou então. Então você vai lá no YouTube e vai escrever ou falar em Fenet, em Fenet. E aí você vai acessar, você vai se inscrever, você vai curtir, você vai compartilhar. Vai comentar também, tá aberto os comentários, beleza? Você concorda, você discorda, e por que concorda e por que discorda, enfim. Valeu, minha gente, muito obrigado. Então vamos à nossa reflexão hoje, idolatria dos evangélicos. Dias atrás conheci um senhor que durante uma conversa me perguntou qual a minha religião. Ele perguntou para mim qual a minha religião. Ao responder-lhe que não sou preso a nenhuma religião, que sou um cara do evangelho apenas, ele me disse que ele é católico, mas um católico a um passo de tornar-se presbiteriano, evangélico, protestante, porque presbiteriano, evangélico e protestante é a mesma coisa, né? Muito bem. Noutros tempos, eu o encorajaria nessa sua conversão. Hoje, porém, eu já não o faço, ao menos não sem uma certa cautela. Se o católico nominal já não é lá grande coisa, o evangélico atual está conseguindo ser pior. Não só no aspecto ético-moral. Exemplo, não está dando para fazer negócio com o evangélico mais. Professor Davi, você não vai iniciar pedindo desculpa, se justificando igual você fez com os católicos? Não, porque isso aqui não é crítica, isso aqui é autocrítica. Eu estou falando de dentro para fora. O evangélico atual não está dando para fazer negócios com o evangélico atual. É raro um que tem compromisso, que tem palavra, que tem pontualidade, que tem honestidade. Tá difícil. Que tem caráter, né? Uma vez eu fui obrigado a repreender um irmão de fé e dizer assim, rapaz, você não se comportou como... E olha que é liderança, hein?
Você não se comportou como líder, você não se comportou como cristão, você não se comportou como irmão, você não se comportou como amigo, você não se comportou como homem. Porque homem que é homem, fala olho a olho, olho no olho, TED a TED. Não fica ouvindo fofoca e espalhando fofoquinha no púlpito, não. Olha o nível. Então, assim, bem, sem falar, né, dos muitos escândalos. Aliás, todo dia que você for na internet, você vê um escândalo gospel. Todo dia. E principalmente liderança. Então tá assim, desculpa a expressão, de dar nojo o evangelicalismo brasileiro, né, especialmente. Mas não só nesse aspecto. Até naquilo, pasmem, até naquilo que o evangélico mais se diferenciava do católico, que é na idolatria, no aspecto idolátrico, a idolatria, que o evangélico cresceu em cima da idolatria do católico, né? Era aqui que o evangélico deitava e rolava com a sua pregação anti-idolátrica, anti-idolatria, anti-católica, né? Bem, até nisso, o evangélico atual está ficando tão ou mais idólatra que o católico. Por isso a série, em finalizar hoje com essa nossa quarta e última parte, a idolatria dos evangélicos. Exemplos. Vou dar alguns exemplos. Exemplo, a avareza. O que é a avareza? O apego, o amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, à materialidade. Gente, a teologia predominantemente evangélica hoje, desde os anos 60 para cá, mas hoje principalmente, é a da prosperidade. A teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Uma teologia do diabo. Ela é simplesmente diabólica. Ah, é? Você ficou assustado com o satanismo? Você ficou assustado com o movimento satânico? Estão erigindo estátua para Lúcifer. Apesar que quem acompanha aqui sabe que Lúcifer tem nada a ver com aquela estátua lá, né? Mas você está assustado com o avanço? Pois é. A teologia da prosperidade é mais satanista do que qualquer outra teologia que você acha que é satanista por aí. E está sendo pregada diuturnamente em tudo que é púlpito gospel no Brasil e no mundo. Em televisão e rádio e internet, dia e noite. Simplesmente do diabo. Davi prova, tranquilamente, leia Mateus. Aliás, releia. Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 4, 1 a 11. Quem é que fez a proposta de, se tu és filho de Deus, prova, transforme as pedras em pães. Quem é que fez essa proposta? É Deus ou é o diabo? Depois diz assim, todos os reinos do mundo te darei se prostrado me adorares. Quem é que fez a proposta que diz que se você adorar a Deus, você vai ter todos os reinos do mundo a teus pés? Quem é que fez essa proposta? É Deus ou é o diabo? Fazer malabarismos, né? Não estou falando de milagre, estou falando de malabarismo, do tipo, reivindique a palavra, decrete, determine, e assim sucederá. Salmo 91, na boca do diabo salta do pináculo do templo, para todo mundo ver que você é melhor que o Homem-Aranha, você é melhor que o Homem de Ferro, você é o herói dos heróis, você é o cara, salta daqui, todo mundo vai te aclamar como o rei do universo, como o cara. Reivindique, está escrito no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra. Reivindique a palavra, determine, ordena e solta. Quem é que fez essa pregação? Não é Deus, é o diabo. Releia, por favor, com calma, pausadamente, Mateus 4, 1 a 11. Só esse texto aqui já diz que a teologia da prosperidade não é a teologia bíblica de prosperidade. A teologia da prosperidade na vertente gospel moderna, ela é do diabo, ela é diabólica. Em Jó, capítulo 1, verso 8 a 11, vai ver lá o que o diabo dizia para Deus. Jesus é um pobretão, né? Jesus é um pobretão no deserto. O diabo diz assim, tá vendo? Se você é filho de Deus, muda esse quadro, cara. É inadmissível que um filho de Deus passe pelo que você está passando. Olha você aí, no meio das pedras, com fome,
Você é filho de Deus ou não é? Deus é seu pai ou não é? Se Deus é Deus, por que ele não resolve o seu quadro? Por que ele deixa você aí na miséria? Nessa lona danada? Quem pregou isso primeiramente não foi os teólogos atuais da prosperidade. Sim, o diabo. Em Jó 1, 8 ao 11, é o contrário, né? O Jó é muito rico, aí o diabo chega assim, rico porque o senhor fica bajulando ele aí, dando tudo que ele quer, tudo que ele precisa e tal. Tira dele para ver se ele vai te seguir, se ele vai te servir. Aí Deus, que conhecia profundamente o coração de Jó, disse, não, beleza, ele está nas tuas mãos, pode satanizar a vida dele, pode infernar a vida dele. Você vai ver que não vai acontecer o que você está dizendo. Porque Jó era uma exceção. Jó é aquele tipo de gente que serve a Deus por quem Deus é, não por aquilo que Deus dá. Mas eu lamento dizer que o diabo tem razão, porque se esse mesmo teste é aplicado nos evangélicos modernos atuais, especialmente os neopentecostais, capaz de não sobrar um. E aí o diabo tem razão. De novo, a teologia da prosperidade, da forma que ela é pregada, é uma teologia do diabo. E em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo, apóstolo, chama atenção dizendo assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos... É melhor ler, né? 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E a pergunta é, o que é doutrina de demônio, Paulo? Ele vai explicar para nós, dando alguns exemplos. Por exemplo, no capítulo 6, versos 3 ao 10, ele diz assim, se alguém ensina outra doutrina, e aí se é outra, é a do demônio, né? E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, preste atenção, que a piedade ou que a fé cristã é fonte de lucro. Fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro com o contentamento. Ou seja, você contenha. Fique contente com aquilo que você tem. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, preste atenção, o problema não é ser rico. O problema não é ficar rico, porque a riqueza é um dom de Deus. O problema não é ser rico, o problema é querer ficar rico. É diferente, tem que prestar atenção. Porque, mas os que querem ficar ricos. Porque uma coisa é você acolher o que Deus te dá com contentamento. Se Deus lhe deu pouco, se Deus te deu pouco, você acolhe o pouco com amor, com gratidão, com fraternidade, com solidariedade, com generosidade. E se Deus deu muito, aliás, deu bastante, deu muito mais até do que eu preciso, da mesma forma. Aliás, depois Paulo diria dizer exatamente isso aí. Mande aos ricos deste mundo, está no verso 17, que não sejam altivos nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Está vendo quem foi que deu a riqueza? Deus. Que faça o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Está falando? Aí você pode pegar as palavras de Jesus quando ele diz para não juntar tesouro na terra e sim no céu. Mas aí está vendo? Não é o cara que quer ficar rico, é o cara que recebe a riqueza, mesmo sem querer. Não é querer ficar rico, não é ser rico, é querer ficar rico. É aqui que está o perigo, é aqui que está o problema. Paulo continua. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências ou cobiças loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, que é a avareza, é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então está aí o exemplo. Paulo diz, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônio. Paulo, que raio de doutrina de demônio é essa que você se refere? Uma delas é a teologia da prosperidade, da forma que ela é pregada.
dizendo que a fé cristã ou a piedade é grande fonte de lucro. Paulo diz, é mesmo, se com contentamento, com ganância não. Com contentamento, sim, grande fonte de lucro. Com ganância, não. Querer ficar rico é um desastre, segundo Paulo. Em Mateus 6,24, Jesus, nosso Senhor, diz, você não pode servir dois senhores, Deus e as riquezas, Deus e mamão. Ali ele equivale a riqueza a um Deus. É idolatria ou não é? É. Se não bastasse, carta aos Efésios 5:5, está escrito assim, pois bem sabeis isso, nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é a avareza, amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, ou avarento, o qual é idólatra, ou preciso desenhar e explicar o desenho? Não, né? Nem ou o impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ponto. Ponto. Então, a idolatria dos evangélicos, onde é que ela se manifesta? Na avareza, mas não é só avareza. Tem o problema da emoção. O que é isso? É um outro aspecto aqui que da idolatria dos evangélicos, a emoção. Se canta, se ora, se prega, se reúne para a emoção. O objetivo não é a glória de Deus. Por mais que você ache que aquela gritaria, aquela histeria, aquela coisa toda ali, nós estamos glorificando a Deus, o fato é que ali não está glorificando a Deus, porque o objetivo principal, o fim principal, não tem sido a glória de Deus, e sim a emoção. Por exemplo, você já perguntou para Deus o tipo de música que ele gosta? O tipo de oração que ele gosta, o tipo de pregação que ele gosta, o tipo de culto que ele gosta, o ritmo de música que ele gosta, o tipo de instrumento musical que ele aprecia. Você já perguntou isso para o Espírito Santo? Não. E por que ninguém pergunta? Porque ninguém tá ligando para o que Deus gosta, Jesus gosta, o Espírito Santo gosta no culto. Todo mundo quer o seu ritmo, o seu instrumento musical, o seu músico preferido, o seu jeito de cantar, de balancear, de dançar, de aplaudir, de gritar, sua histeria pessoal. As pregações são todas canalizadas, especialmente as pregações pentecostais, e eu posso falar com muita liberdade, porque eu sou um. Eu creio na contemporaneidade dos dons do Espírito, tudo, fala em línguas, ora em línguas, é isso aí. Muito bem. A pregação pentecostal não é para converter ninguém, não é para a glória de Deus, não é exposição bíblica de explicar o texto sagrado, com raras exceções. Raras exceções. O objetivo da pregação é a emoção, é cutucar a sua emoção até você explodir em gritaria e histeria. Agora, uma observação, e me lamento, como digo isso aqui com tristeza, e não vejo quebrantamento. A prova talvez cabal de que essas pregações têm pouco do Espírito Santo nelas é que não tem havido quebrantamento. Tem de tudo, oba-oba, gritaria, histeria. Tem gente que pula, que salta, que cai no chão, que rola, que estribucha, que desmaia, que perde sentido, etc e tal. Não tem havido quebrantamento. Músicas, pregações, tudo. Interessante que isso não é novo. Isso é velho feito andar para frente. Lá no tempo do profeta Jeremias, onde é que ficou isso, cara? Lá no período pré-exílico babilônico, onde é que ficou isso? Em Jeremias 23, 16 a 18. O Senhor já chamava a atenção através de Jeremias, dizendo assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Diz continuamente aos que desprezam o Senhor, diz, paz tereis a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, diz, nenhum mal virá sobre vós. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, ou seja, não está interessado em saber a vontade do Senhor revelada nas Escrituras e iluminadas no quarto. Porque onde é que está a revelação? Nas Escrituras, ok? Ok. Mas onde é que vem a iluminação? No particular, no quarto. Ah, não, isso aí ninguém quer saber. Aí
nos versos 21 a 26, retoma a ação dizendo assim: não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo, não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teria feito voltar do seu mau caminho da vaidade e da maldade dos seus corações, ou das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor. Não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando? Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam e enganam o seu próprio coração? Cuidem em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O mesmo problema, coisa do coração. Eu senti. Rapaz, se você for pelos sentidos. Há pouco tempo, meu irmão Samuel me enviou uma pregação de um pregador que fez muito sucesso aqui, lá nos anos 90, aqui na nossa região, chamado, vou citar o nome dele, não tem nenhum problema, Arlindo Teodoro. E ele repensando as próprias pregações dele, repensando as próprias profecias dele, ele disse que algumas vezes ele se equivocou, ele errou. Ele diz que falou coisas que ele sentiu, mas que não era Deus. Falando, eu acho até muito corajoso e honesto da parte dele assumir que muitas vezes blefou em nome de Deus. Então, emoção. Eu estou sentindo. Aí alguém diz assim: Deus está me falando. Quando Deus não falou coisa nenhuma, quando ele não viu nada, ele só sentiu. É um pressentimento próprio, pessoal, do coração. Sonhou, viu ou não viu. Isso não conta, isso não pode ser substituir o lugar de Deus. E toda vez que você coloca Deus me falou, quando é o seu coração, é o seu sentimento, é o seu pressentimento, você colocou isso no lugar de Deus, fez disso um ídolo. É idolatria. Isso acontece muito entre os pentecostais. E tem a outra manifestação da idolatria, o pastor, pregador, fundador. Por que eu coloquei isso aqui? Tem um cara, às vezes quando eu converso com muitas pessoas e tal, e o cara diz assim: não, meu pastor. Eu falei: meu filho, eu estou me lixando porque o seu pastor fala, o seu e todos eles. Você não crê que Deus usa eles? Eu sim, é claro que eu creio. Claro que eu creio. Tem gente que só segue o pastor, só o que o pregador fala, só o que o fundador da denominação dele fala. E depois critica, né? Critica o Testemunho de Jeová porque segue Charles Russell, critica o Adventista porque segue Ellen White, os mormons porque segue Joseph Smith, o budismo, os budistas porque segue Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. Critica o muçulmano porque segue Maomé. Critica o judeu porque segue Moisés. Critica o catolicismo porque segue o Papa. E você segue o seu pastor. E você segue o seu pregador. Pouco importando com o que está escrito. O fundador da sua denominação, né? Tem gente que só segue o que o fundador da denominação dele diz. Aí fica criticando os religiosos que têm os seus guias, os seus líderes. Aí o outro segue Calvino. Não, eu sou calvinista, com muito orgulho. Aí você segue Calvino. Muito bem, Calvino deve ter morrido na cruz por você. Não, eu sigo Armínio. Jacob é Armínio. Sou arminiano com muito orgulho. Provavelmente Jacob Armínio ressuscitou dos mortos por você. Certo? Não, eu sigo João Wesley. João Wesley deve ter sido crucificado por você. Né? Porque quando você abre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, especialmente ali nos primeiros capítulos, Paulo desce a ripa nos crentes de Corinto exatamente porque estavam tendo esses grupetinhos. Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas ou Pedro. E Paulo diz: algum desses morreu por você, foi crucificado por você, ressuscitou dos mortos por você. Que negócio é esse, moço?
Ah, Davi, você tem alguma... Não, eu concordo e discordo em muitas coisas de João Calvino. Concordo e discordo em muitas coisas de John Wesley. Concordo e discordo em muitas coisas de Armínio, Jacob Armínio. E de todo mundo. Eu vou fazer a minha síntese doutrinária. De todo mundo eu colho coisa boa e nem tanto. Agora, quem é o Senhor da minha vida? Aquele a quem eu me curvo dioturnamente, digo, tu és o Senhor da minha vida, e o que o Senhor disser, isso acatarei com a força, a graça e a misericórdia do Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré, é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, meu Deus do céu. Eu não tenho um compromisso nenhum com esses irmãos, no sentido de acolher, entrar debaixo da aba do chapéu deles, ficar ali debaixo. Não, nós estamos juntos e misturados, agarrados. Não estou ligado com essa gente. Porque eu não me meto em idolatria. Não sou idólatra. Por exemplo, a idolatria, provo sim. Em Atos 12, 21 a 23... diz que o pessoal aclamou o rei Herodes, dizendo que era voz. Ele fez um discurso muito bonito e o pessoal começou a gritar: voz de Deus e não de homem! Voz de Deus e não de homem! E Deus puniu ele porque diz que um anjo feriu e ele morreu comido de vermes. Eu fico pensando se a moda pega, né? Será que sobrar algum pregador, algum pastor, algum fundador de denominação aí? Porque olha o que o pessoal diz. Não, ele é homem de Deus, ele fala em nome de Deus. Claro que ele é homem de Deus e fala em nome de Deus. Mas isso não significa muita coisa. Porque em João 11, 49 a 52, Caifás, exatamente o Caifás, um dos dois sumos sacerdotes que levou Jesus para a cruz, que empurrou Jesus para a cruz, ele fez uma profecia. Ele foi profeta ali, está escrito. E nem por isso, ele era homem de Deus. Amém, gente? Em Números 22 e 28, Deus abriu a boca da mula de Balaão e ela falou. E nem por isso ela é mula de Deus, né? Santa mula de Deus, santa jumentinha do Senhor. Não, ninguém segue a mula, ninguém segue Caifás. Ninguém segue... Em 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo, apóstolo, parabeniza os irmãos porque receberam a pregação dele como palavra de Deus. Certo? Certo. Palavra de Deus. Muito bem. Em Atos 17, 10 e 11, Paulo parabeniza os irmãos porque eles não ficaram presos à sua pregação, mas foram para as escrituras pesquisar, são os bereanos, crentes de Bereia. Ué, se o que Paulo fala é palavra de Deus, por que eu tenho que ir lá pesquisar na Bíblia judaica? Aí Paulo diz, parabéns para vocês. Por quê? Vocês recebem minha pregação como palavra de Deus, mas vão lá checar. E por que vocês recebem a minha pregação como palavra de Deus? Porque vocês vão para as escrituras, conferem nas escrituras, vê que bate, aí diz, Paulo, a sua pregação é palavra de Deus. E quando não? Não, porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios 7, 10 e 12, ele diz, digo eu não, Senhor. E muitas vezes Paulo estava pregando uma coisa que ele mesmo faz questão de dizer que não era palavra de Deus, meu Deus do céu. São palavras de Paulo, é o que eu penso, o que eu acho, é a minha opinião. Mas ele foi honesto em dizer. Por que hoje os pregadores, os fundadores de denominações, os pastores, não chegam e dizem assim, abertamente, pessoal, gente, isso aqui é minha opinião. Não siga cabalmente, cegamente, é minha opinião. Deixa eu andar aqui. Então, toda vez que alguém entra no lugar de Deus, substituindo a palavra, eu sou quase um oráculo, né? Quase um oráculo. Eu sou o oráculo, eu sou a palavra do Senhor encarnada. Só falta dizer isso. Aí comete pecado, porque em João 1:1, a palavra é Cristo. Aliás, uma outra forma de idolatria evangélica é a Bíblia. A Bíblia é. Toda vez que alguém diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem falou que ela é a palavra de Deus? Ela é também palavra de Deus. E não estou relativizando nada, porque ela mesma diz em Salmo 19 que Deus fala por meio da criação. Então a criação é também palavra de Deus, amém? É, palavra de Deus. Em Romanos 1:20, Paulo diz para nós que, repetindo o Salmo 19, que a criação é palavra de Deus. Em Romanos 2:14 e 16, diz que a nossa consciência é palavra de Deus. É Deus falando com a gente por meio da nossa consciência, meu Deus do céu.
A Bíblia é também palavra de Deus. Assim como a criação é palavra de Deus. Assim como a nossa consciência é palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, para quem estudou português, sabe que existe artigo definido, artigo indefinido. Quando você tem a palavra de Deus, artigo definido, a palavra de Deus não é a Bíblia, não é a criação, não é minha consciência, não é qualquer outra revelação. A palavra de Deus é João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. João 1:14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, falando de Jesus de Nazaré. Em Hebreus 2:1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, diversas maneiras as quais pelos profetas, nos falou nestes últimos tempos pelo Filho. Ele é a palavra, também bem explicitado em Apocalipse, porque ele diz que ele é a palavra. Para finalizar, o templo. Tinha que falar do templo, né? Tinha que falar do templo. Eu tinha que falar dos templários. Com a ascensão dos sem templo, chamo de desigrejado. Não admito. Os sem templo, e eu sou parte dessa gente, a rotulagem desses templários, cultuadores de templo, chamando a gente de desigrejados, isso escancarou a idolatria dos evangélicos pelo templo. O templo tornou-se para os evangélicos um mediador entre Deus e os homens. Atribuíram ao culto templo uma competência, uma exclusividade que só compete a Cristo. Porque em 1 Timóteo 4:5, tem que citar de novo, né? Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, mas fizeram do templo. Quando esse movimento nasceu e cresce, está crescendo muito dos home churches, igreja doméstica, o pessoal que não frequenta templo, aí eles dizem assim, para não dizer desviado, né? Pô, o cara falar que Davi é desviado é complicado, né? Você que me acompanha aí, você acha que eu tenho cara de desviado de Jesus e do Evangelho? O que você acha aí? Então, desigrejado, não, vocês são crentes, mas assim, não são da igreja, né? É desigrejado. Quem foi que deu autoridade para você me tirar da igreja de Jesus? A igreja por quem Cristo morreu. Quem lhe deu essa coragem, essa disposição, essa autoridade? Não, porque quem não for no templo, não frequentar lá, bater o ponto, ser do clubinho religioso e tal, ele tá fora, né? Tá fora da igreja, né? Bom, então se tá fora da igreja, tá fora do Cristo, porque a igreja não é o corpo do Cristo. Não, mas tem que ir, né? Você tem que ir frequentar, né? Porque senão, né? Você fica desligado de Jesus e de Cristo. Quer dizer que o templo é a reunião nele, aquele lugar ali. Aquele lugar é uma espécie de mediador entre Deus e os homens. Sem aquilo ali eu não chego a Deus, certo? Sem aquilo ali eu não tenho espiritualidade, certo? É isso mesmo que você está dizendo? Então você acabou de confessar que você é idólatra, você fez do templo um ídolo porque você colocou ele no lugar que é de Cristo, é de exclusividade de Cristo, porque só Cristo é mediador entre Deus e os homens. Critica o católico porque ele colocou o Papa, ou Maria, ou o Santo, ou seja lá quem for, e faz igual. Tão idólatra quanto, se não mais. Davi, então está complicado. Você falou da idolatria dos pagãos, da idolatria dos judeus, da idolatria dos católicos, da idolatria dos evangélicos. Então é tudo. Não está todo mundo idolatrado, não. Tem muito pagão que não é idólatra. Tem muito judeu que não é idólatra. Tem muito católico que não é idólatra. Aliás, eu falei disso aqui muito na última. E tem muito evangélico que não é idólatra. A minha oração, meu desejo é que você não seja. Davi, como é que eu faço para não ser? Releia atentamente João 4. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vem a hora e já chegou, dizia Jesus, em que os verdadeiros adoradores, adoração, latria, lembra? Avodar, latria, adoração, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. O que significa isso? Sem templo, sem lugar sagrado, sem dia sagrado, sem hora sagrada, sem mediador de guru. Você e Deus no seu particular, e você e 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Mateus 18:20.
Ah, Davi, então eu não posso mais frequentar lá meus ambientes? Pode e deve. Eu não estou tirando ninguém do seu templo, não. Mas vá com a consciência liberta. Pare de idolatrar esse templo, esse seu pastor, esse seu padre, esse seu guru, esse seu irmão, porque eles são um irmão para te iluminar. E você também que é líder, pelo amor de Deus, para com esse negócio de se achar e se postar lá na frente como sendo um Deus, o santo, o anjo, o oráculo, a palavra de Deus encarnada. Pelo amor de Deus, panha vergonha, para com isso. Desculpe a minha franqueza, mas eu tenho que falar assim. Pare de iludir essas pessoas, essas pobres pessoas que não compreendem muito bem as escrituras e você fica posando de santarrão, bam, até vazar o teu escândalo, até vazar a tua podridão, que é o que está acontecendo todo dia na internet. Todo dia na internet tem um líder bam, vazando podridão, enganou, todo mundo te teve como santarrão, agora olha aí a podridão do teu escândalo vazando para o mundo inteiro ver e ouvir. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai, nos liberte das nossas idolatrias, Senhor, porque de fora ficarão os idólatras, não importando se ele é pagão, judeu, cristão, evangélico ou católico, não importa, de fora ficarão os idólatras. Perdoe-nos das nossas muitas idolatrias, liberte-nos das muitas idolatrias, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos méritos de Jesus. Amém. Muito obrigado por recebê-las. Dá uma ida lá em Fenet no YouTube, porque as mensagens a partir de agora estarão sendo guardadas lá para quem quiser e a hora que quiser ouvir. E você pode deletar tudo no seu WhatsApp porque vai estar lá, guardada lá. Valeu. Aquele abraço. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.